paz do Senhor. Amém. Como é bom servir a um Deus que a cruz não derrotou. E o nosso Deus vive está a reinar, está presente aqui neste lugar e está a receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão e graças a Deus por tamanho privilégio. Nessa tarde, eu quero convidar os amados irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, e vamos meditar nos versículos 1, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Jesus, ó Deus, estamos aqui diante de Ti, expostos à Tua palavra, te pedindo, meu Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar, ó Deus, um coração submisso, ensinável a Ti, Senhor. E que possamos, de fato, sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nessa tarde eu quero pensar a respeito desse milagre extraordinário. E se nós pensarmos por que esse relato aqui se torna extraordinário, nós podíamos então buscar o significado do que é extraordinário. E extraordinário é tudo aquilo que vai além do que é ordinário. Ou seja, que é algo incomum, invulgar, não é natural, é algo que está além disso. E por que eu digo então que esse milagre é um milagre extraordinário? É extraordinário porque quem o operou foi Jesus, a começar daí. É extraordinário porque pela maneira como um paralítico
foi posto diante de Jesus. Isso realmente não é nada normal, alguém ser descido pelo telhado. E também é extraordinário porque tiveram 4 pessoas, 4 homens dispostos a carregar um paralítico até Jesus. Então, isso são algumas características muito mínimas ainda, que faz desse relato, que faz desse milagre, de fato, um milagre extraordinário. Jesus, então, aqui já tinha regressado ao seu ministério na Galileia, estava em Cafarnaum, e o relato já começa a dizer que a casa estava cheia. E isso é muito natural, se nós formos pensar, o motivo daquela casa estar cheia, não é? Havia muitos que estavam deslumbrados pelos milagres, pelas maravilhas, pelos prodígios, pelos feitos, pelos ensinamentos, pelas palavras de Jesus. Então, sabendo que ele estava ali, logo se aglomeravam e logo se juntavam para poder ouvir. Mas se nós formos olhar atentamente para o público daquela reunião que aconteceu aqui nesse dia, nós poderíamos aqui dizer que haviam alguns grupos, era um público um tanto heterogêneo, misturado. Não estavam todos ali presentes com a mesma motivação ou com a mesma entrega de coração. Nós poderíamos começar a dizer que havia, se calhar, um grupo de fato interessado por aquilo que Jesus ia dizer, pela pregação, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, porque realmente queriam ouvir algo da parte de Jesus. Em contrapartida, nós também podíamos dizer que havia ali naquela casa, naquela reunião, presente um grupo de pessoas que estavam realmente curiosos, não é? Que estavam ali apenas como espectadores, estavam ali para espreitar. Às vezes assim, vamos ver o que isso vai dar, não é? Vamos ver o que vai acontecer hoje aqui. E havia um outro grupo, e esse grupo é muito bem definido aqui, que era um grupo dos fariseus, dos doutores da lei, dos mestres, não é? Que se sentiam incomodados, e não incomodados porque era uma mensagem que o incomodava, para que ele mudasse a situação da vida dele, mas incomodado porque sabia que aquele ensino que estava a ser falado com autoridade. E muitos estavam a se converter a ele, e isso incomodava os doutores da lei. Enquanto o desejo do coração mesmo deles era de perseguir e de matar Jesus. Então esse era, no mínimo, alguns dos grupos que nós poderíamos olhar, que formavam aquele público daquela reunião, naquele dia. E quando nós olhamos para esse contexto, nós podemos olhar para nós e perguntar a que grupo nós pertenceríamos. Se nós chegássemos a essa reunião naquele dia, aonde nós sentaríamos? Com quem sentaríamos? Qual foi o motivo? O que nos moveu hoje sair das nossas casas e vir até essa casa de oração? O que realmente enche o nosso coração para estarmos hoje aqui reunidos. E se nós olharmos para o que foi feito na cruz, se nós olharmos para o sacrifício de Jesus, nós vamos entender muito brevemente que nós não fomos chamados para ocupar o lugar dos curiosos, dos espectadores. Porque quando Jesus ele morre na cruz e ele morre em favor dos nossos pecados, não foi para nos fazer meramente espectadores, mas foi para nos fazer participantes. Participantes do seu sofrimento, mas também diz que participantes da sua glória. Então nós sabemos que um verdadeiro cristão não poderia sentar juntamente a esses meros curiosos, não é verdade? E tampouco naqueles que só queriam encontrar um motivo, uma razão para colocar tudo abaixo que pode ser pregado e dito por Jesus. Que queria mesmo totalmente contra o evangelho que estava a ser pronunciado. Então, que lugar que nós ocuparíamos? Seria um lugar desses que realmente hoje deixou as suas casas para vir prestar um culto de adoração e louvor ao nosso Senhor. Depois, nessa reunião, algo mais chamava atenção, além das pessoas que estavam ali naquela casa reunida. Era o que Jesus estava a fazer ali dentro. E o que diz a palavra do Senhor,
os versículos que nós lemos, é que ele anunciava-lhes a palavra. Então, uma coisa nós temos certeza que estava acontecendo naquela reunião. Uma mensagem estava a ser pregada. E a mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus anunciava, era uma mensagem com vários aspectos muito importantes. Mas pelo menos 3 coisas nós poderíamos observar nas mensagens de Jesus. Primeiro, que ele levava uma mensagem de salvação. E o que Jesus queria mostrar ali não era apenas a salvação daquilo que incomodava aquele povo naquela época. Jesus não apenas estava contando ou falando uma perspectiva de salvação política. Jesus não estava simplesmente dizendo e anunciando que iria livrá-los das coisas ruins do mundo e do jugo romano. Não. O que Jesus estava ali anunciando era de fato a salvação da alma. Era o perdão dos pecados e a vida eterna. E Jesus não pregava simplesmente a salvação, mas a sua mensagem também era uma mensagem de paz e era uma mensagem que levava esperança. Em outra feita, Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Ou seja, quando Jesus está a dizer isso, Jesus não está a dizer que a nossa paz será uma paz circunstancial. Ou seja, dependendo do dia que nós estamos, dependendo das circunstâncias que nós estamos a atravessar, dependendo das situações, se são favoráveis ou não, nós teremos paz. Mas o que ele diz é que nele, em mim, tenhais paz. Ou seja, independentemente do caos que nós possamos atravessar, nele nós temos paz. E ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Ou seja, são as situações inerentes à nossa vida aqui terrena. Peregrina, lembramos. Mas tem de bom porque eu venci o mundo. Ou seja, eu já tenho garantido para vós a vitória. Mas é necessário que vocês tenham ânimo e estejam em paz em mim. E isso de fato é um desafio para nós, mas foi a mensagem de Jesus. E depois, não somente havia uma palavra de salvação, de esperança, de paz, mas a mensagem de Jesus era uma mensagem que levava ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele de fato pregava a palavra genuína. E é interessante porque, como se tratava de uma reunião que havia ali no meio a nata, não é? Parte da nata da sociedade, havia ali os mestres, havia os escribas, os fariseus. Talvez qualquer outro bom mensageiro quisesse agradar e acarinhar, não é? E afagar o ego desses outros tão importantes ali naquela casa. Mas quando Jesus anunciava o Evangelho, ele não estava restrito e preocupado em agradar aqueles ouvintes. Ele estava realmente com o objetivo de agradar ao Pai e entregar a mensagem que salva e que liberta. E é diante disso que nós temos de pensar, não somente naquilo que tem sido pregado, porque isso é importante, mas é também pensar naquilo que nós temos buscado ouvir. Porque é muito bom quando nós ouvimos mensagens, é muito bom quando nós ouvimos palavras que afagam o nosso ego. Isso é muito bom. Palavras, mensagens que nos deixam confortavelmente assentados. Mas a verdade é que essa palavra aqui é uma palavra que confronta. É uma palavra que liberta, é uma palavra que consola, mas é uma palavra que ainda deve levar ao arrependimento. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, ainda deve haver em nosso coração esse desejo: Senhor, confronta-me com essa palavra. Leva e inclina o meu coração para aquilo que o Senhor ainda quer trabalhar em mim.
Mostra-me, Senhor, quais são as veredas que eu tenho que trilhar, endireita os meus pés. Lava-me, não é assim? E serei limpo. Purifica, Senhor, a minha mente. Sonda o meu coração. E que as minhas palavras possam ser agradáveis a Ti. Que eu Te sirva não apenas no falar, mas que o meu coração, a minha mente estejam cativas e dentro da Tua vontade. Que a minha sujeição a Ti, aos Teus ensinamentos, seja realmente o maior objetivo da minha alma. E que ela anseie dia após dia até a Tua vinda. Adorar o Teu santo nome. Mas como é que nós vamos orar, vamos fazer orações como essas, se nós não buscarmos nessa palavra a correção, as advertências do Senhor? Essa mensagem que realmente endireita os nossos pés, traz o foco de uma nova visão. É sobre isso que Jesus pregava. E era isso que aqueles que o ouviam tinham que realmente desejar. E se nós olharmos para o precursor de Jesus, João Batista, ele não tinha uma mensagem diferentemente dessa. Ele tinha uma mensagem tal como essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E os apóstolos perseveraram na mesma mensagem. Eles diziam: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Permaneciam pregando e dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os nomes pelo qual devamos ser salvos. Não há outra mensagem. Esta é a mensagem. E muitas vezes nos apetece até estar em lugares mais cheios. Mas uma coisa nós não podemos perder o foco. É do que está a ser falado ali, naquele lugar, onde se reúne muita gente. E hoje, qual tem sido a mensagem? Não a mensagem apenas que nós ouvimos, mas a mensagem que nós pregamos. E não somente a mensagem que nós pregamos, mas a mensagem que nós desejamos ouvir. Mas no decorrer de toda a ministração dessa boa e mais do que pertinente mensagem, algo incomodou e se calhar até mudou todo o clima da reunião. Houve-se um barulho e vê-se de repente uma maca, um leito a descer do telhado. Tinha ali um paralítico, logo, impedido pela sua condição física, não é, de se mover. Mas ele não estava só, óbvio. Havia, pelo menos, mais 4, ali como diz o relato, que descia aquele paralítico diante de Jesus. Aqueles 4 homens, na verdade, carregaram aquele paralítico diante de Jesus, até colocá-lo diante de Jesus. Porque uma coisa eles tinham certeza, convicção, isso é muito claro, que não havia outro que pudesse mudar a condição daquele homem. Não havia outro que pudesse curar a sua enfermidade. Eles olharam para eles por eles mesmos, nada poderiam fazer para curar. Mas algo eles podiam fazer, que era levar aquele homem até Jesus. Não podemos converter pessoas, mas podemos levá-los até a verdade. Não estou a dizer aqui que vamos sair a carregar macas, não é? Mas é mais do que isso.
é uma enfermidade muito mais comprometedora do que essa. É uma enfermidade que vai além de uma imobilização física. É uma enfermidade da alma. E essa também, só Jesus pode curar. Meus irmãos, pelo menos uma vez na semana, nós ouvimos pessoas a falar das suas mazelas, das suas dificuldades, das suas necessidades, das suas dores, das suas angústias. E logo nós pensamos o quê? Essa pessoa precisa de Jesus. Mas quando esses homens viram aquele paralítico, eles só não pensaram, precisa de Jesus. O que eles fizeram? Eles levaram o paralítico até Jesus. E pelo menos algumas características básicas esses 4 homens tiveram. Primeiro, eles tiveram disponibilidade. Isso é algo que mexe conosco, porque às vezes parece que o nosso dia é pouco e o tempo é insuficiente e que se calhar deveríamos ter pelo menos 28 horas no dia e não 24. Como é que eu vou ter disponibilidade para carregar alguém? Se quando, muitas vezes, eu olho só para mim e digo assim, calma aí, Gisele, quer que eu carregue mais alguém? Eu já ando carregado. Eu já tenho muito o que fazer. Eu já estou carregada, ainda quer que eu carregue mais alguém? Meus irmãos, se nós pararmos para olhar só para as nossas necessidades, para as nossas prioridades, e esquecer para aquilo que nós fomos chamados, nós não vamos ter disponibilidade. Mas hoje, nós somos desafiados a nos organizarmos para termos disponibilidade. Nós somos chamados para sermos disponíveis. E aqueles homens foram disponíveis. Mas a disponibilidade não chegava. Parecia então que o único desafio talvez era carregar aquele homem, não é? Olha, eu não sei como é que era esse homem, se era muito alto, se era baixo, se era magro, se era gordo. Imagina se fosse assim, do biotipo do Cleiton. Ia custar. Não é verdade? Ia custar um bocadinho. E talvez eles pensaram que só fosse essa a maior dificuldade. Mas quando eles chegaram para poder colocar, então, levar aquele paralítico, a porta estava cheia. A casa estava cheia. Já não conseguiam entrar, não tinham passagem. E ali eles encontram outra dificuldade. Estar disponível não vai ser a única dificuldade que nós vamos encontrar. Mas aqueles homens tiveram uma outra visão. Eles não enxergaram apenas a multidão à frente que impedia, servia como uma muralha para eles não conseguirem entrar com aquele paralítico. Aqueles homens não viram a dificuldade. Eles enxergaram apenas quem estava dentro daquela casa, que era Jesus. Você sabe o que nós temos que fazer nisso? Quando nos dispomos a fazer o serviço, a obra do Senhor, está disponível, levar outros até Cristo, nós só não vamos encontrar a dificuldade do tempo. Nós vamos encontrar outras dificuldades. Mas como nós cantamos hoje aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical, não olhamos as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. E foi isso que aqueles homens fizeram. Foram além da multidão e enxergaram Jesus naquela casa, o seu amor e o seu grande amor. E como igreja nós fazemos o mesmo. Nós não olhamos a nossa dificuldade ou aquele impedimento que apareceu, que surgiu, mas nós olhamos quem está além daquela dificuldade, que é Jesus. E olhamos para a necessidade daquela pessoa que levamos, então, até Jesus. Eles tiveram perseverança, eles tiveram determinação. E, acima de tudo isso, eles tinham convicção, confiança, fé que Jesus mudaria a sorte daquele homem, daquele paralítico.
A estratégia foi muito prática, não é? Naquela altura, se fossem casas de pessoas com posse maior, havia uma escada que dava para o telhado. E destelhar aquilo ali, por acaso, não era muito difícil. A própria arquitetura facilitou isso que eles fizeram. Mas aquilo que não é a questão de ser difícil ou não destelhar um telhado, não é? Tirar um telhado. Aqui realmente está a perseverança daqueles homens e a visão alargada de que eles poderiam cumprir com o objetivo que eles saíram. O que acontece é que às vezes nós levantamos dias com muitos objetivos, não é? Com a bateria lá em cima, bem carregados, bem dispostos, bem entusiasmados, bem animados. Mas no decorrer da jornada, aquilo ali vai nos cansando a ponto de nós não queremos mais fazer aquilo que nós decidimos ter feito. Mas esses homens foram até o fim. E não adianta, meus irmãos, nós começarmos bem. Nós temos que terminar bem. Não adianta nós começarmos ali a 1000 por hora e desistirmos. Mas nós temos que chegar até o fim. Temos que ter essa visão alargada. Não vai pela porta, vai pelo telhado. Nós precisamos disso. É dessa disposição. O que importa é que as pessoas sejam levadas a Jesus. Se não for pela porta, vai pelo telhado, mas vai. Não é? E eles então, e quando eu estava a pensar nessa mensagem, eu não conseguia pensar nela sem pensar no irmão Zé Manuel. Eu ficava assim, lá em casa, a pensar assim, meu Deus, acho que se o irmão Zé Manuel vivesse naquela altura, eu quase de certeza que ele era um dos 4. E que se não fosse pela porta, ia ser pelo telhado. Porque quando eu fiquei trancada do lado de fora, em minha casa, ele tinha para ir umas 3 soluções. Primeiro tentou pela porta, não deu pela porta, vai pela varanda. Vai, pôs uma escada e subiu uma chuva. E eu olhava aquilo ali, eu falei, Senhor, Tu és bom, até na minha, não é? Burrice, como diz o outro, falta de atenção. E o irmão Zé Manuel falou, mas entrar dentro de casa você vai entrar. Não deu de um jeito, vai dar do outro, e se não der do outro, vai dar do outro. E não foi só uma vez, o que é pior. Foram 2. E chega, porque ele disse que agora não faz mais isso. Mas não disse nada, eu fazia. Mas isso daqui é o que aqueles homens fizeram. Foi justamente isso. Ter essa visão alargada. E quando então aquele paralítico desceu, Jesus vendo, disse, e Jesus vendo a fé deles. Jesus não viu. O que tornou visível ali não foi somente a fé daquele paralítico, mas foi a fé de quem carregava aquele paralítico. E a questão que se põe aqui é, a nossa fé se torna visível. A nossa fé, ela se faz audível, tanto pelas nossas palavras, tanto na nossa pregação, como na maneira que nós lidamos no nosso dia a dia. Porque nós somos desafiados, nós somos incomodados, nós passamos por tantas coisas e coisas que nos causam medo. E diante desse medo, é visível a nossa fé? Será que aquelas pessoas que nós estamos a carregar veem em nós essa fé? Essa convicção? Não, o Senhor vai operar. O Senhor transforma, o Senhor salva, o Senhor liberta. Será que isso de fato é audível e não somente pelas nossas palavras? Será que eles percebem a intensidade da nossa fé diante do testemunho que temos dado? E diante disso, aquele homem escuta a maior declaração, a melhor declaração que alguém pode ter escutado. E nós já escutamos, não é? Que foi, perdoados estão os teus pecados. Essa é a maior bênção para qualquer um. Porque ele poderia ser curado, mas se os pecados não tivessem sido perdoados, estaria condenado por toda a vida.
Mas ele escuta a melhor mensagem que foi essa: perdoados estão os teus pecados. Essa é a declaração mais libertadora que um homem pode ouvir. Perdoados estão os teus pecados. Ter o perdão pelos nossos pecados significa ter comunhão com o Pai. Significa ser justificado, redimido, restaurado, salvo e liberto. Mas você sabe o que acontece? Infelizmente, há pessoas que andam na igreja há 30, 40, 50 anos e que não desfrutam desse perdão. Ainda têm e levam uma vida amargurada. São doentes de alma. Não vivem essa mensagem de que você é uma nova criatura. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É realmente desfrutar da bênção que há em termos dos nossos pecados perdoados. Mas, sempre há um mas na história, nem todos estavam satisfeitos com aquilo ali. Os judeus muitas vezes associavam a enfermidade a algum pecado. Ou seja, está doente, é porque pecou. Quando nós vimos os discípulos em outro diálogo com Jesus a respeito do cego de nascença, qual a pergunta que eles fazem? Foi este que pecou os seus pais para que nascesse cego? E Jesus então responde o quê? Nem ele e nem os seus pais, mas para que nele fosse manifesta a obra de Deus. Mas a mente deles ainda funcionava esse raciocínio. E é por isso que Jesus começa por aí. Começa perdoando pecados. E isso nos incomoda a grande parte para dizer assim: isso é uma blasfêmia. Só Deus perdoa pecados. Mas Jesus queria mostrar que ele era o quê? Era a sua autoridade. E ele perdoava. E ele perdoa pecados. E mais do que isso, eles começavam a razoar, murmurar nos seus corações: quem é este que diz assim, que pensa que pode perdoar pecados? Que grande blasfêmia! Olha só, irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa. A gente tem um ditado que diz assim: uma tacada só, vamos matar muitos coelhos, não é? E aqui Jesus mata diversos coelhos mesmo. Primeiro ele mostra que perdoa pecados. Depois, ele cura aquele homem. E mais do que isso, ele penetra o íntimo do coração daqueles que nem mesmo dizem assim, ó, por palavras, deixam audível a sua murmuração. Jesus blindou tudo que aqueles fariseus pensavam naquele dia. Se vocês pensam que eu não sou, eu sou. E eu perdoo. E para que vocês entendam que eu sou, paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que você entenda, para que se torne visível a autoridade e o poder de Deus. Para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra. Levanta, toma a tua caminha, o teu leito e vá para a tua casa. E não adianta ficar murmurando, porque eu escuto o que vocês estão a dizer aí no coração de vocês. E esse mesmo Jesus está aqui, meus irmãos. Porque enquanto nós estamos aqui reunidos, muitas coisas passam na nossa mente. Muitas coisas passam no nosso coração. E eu não as ouço. Não as ouço mesmo, de certeza. Se vocês não falarem, ninguém vai ouvir. Mas Jesus ouve. Mas Jesus penetra o mais íntimo do teu coração. E sabe tudo aquilo ali que se passa, que você pensa, que você murmura. E Ele está atento a tudo isso. E como termina toda essa grande reunião e esse dia de milagre extraordinário? É muito simples. Os fariseus acertam que só Deus pode perdoar pecados e isso é verdade. Mas eles tinham que se decidir em aceitar a divindade de Jesus ou não. E eles decidem por não aceitar. E dizem que de fato isso é uma blasfêmia. Entretanto, havia outras pessoas naquela reunião.
havia outros grupos ali. E Marcos registra o fim dessa grande reunião, dizendo que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Lucas registra dizendo que todos ficaram maravilhados. E Mateus registra dizendo que a multidão ficou cheia de temor. Mas e nós? O que nós decidimos e o que nós dizemos diante de tudo que Deus faz? Somos aqueles que não creem, como os fariseus optaram em não crer? Somos aqueles apenas curiosos que espreitam, mas não participam? Ou somos realmente filhos que estão ali deleitando-se na mensagem, na palavra do Senhor? Que nós sejamos esses, meus queridos irmãos, que ficaram atônitos, maravilhados, cheios de temor diante da majestade, do poder e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.